Fala galera, como é que vocês estão? Espero que sejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques e esse é o Noir no Ar. E hoje eu venho falar sobre mais um filme de terror que chegou aos cinemas e está sendo considerado pelo público e pela crítica como um bom filme. E muita gente tem dito que 2025 é um ano muito feliz para o gênero terror, porque temos vários filmes do gênero aí que foram lançados e que foram considerados filmes muito bons. E a bola da vez é esse filme aqui que chegou aos cinemas recentemente e que tem chamado bastante atenção. É claro que eu estou falando sobre Juntos. Então, se você quer saber o que eu achei sobre esse novo filme, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes de a gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema. Em Juntos, nós vamos acompanhar o casal Tim e Millie. Eles estão ali na faixa dos 30 a 35 anos, na porta da meia-idade, e logo à primeira vista já é possível enxergar que eles não estão numa boa fase do relacionamento. Eles mantêm muitas coisas guardadas para si, muitas coisas não ditas, mas é óbvio que tem alguma coisa de muito errada ali na relação deles. Porque não tem aquela chama, não tem aquela sensação de que há um sentimento mútuo ali entre eles à primeira vista. E a gente encontra eles numa fase da vida em que Millie aceitou uma vaga de emprego no interior para trabalhar como professora, e essa vai ser a única fonte de renda do casal, porque Tim tem um sonho que ele alimenta com muita força de que ele vai se tornar um rockstar em algum momento, mas a fase dele já passou, ele está cada vez mais velho e isso vai tornando cada vez mais difícil dele alcançar o estrelato, o sucesso como ele espera que aconteça. Então ele está parado nessa ilusão, nessa fantasia, nesse desejo, e isso faz com que ele dependa totalmente de Millie, porque ele não tem outro emprego, ele não tem de onde tirar dinheiro. Então essa oportunidade de emprego de Millie é a forma de manter a casa sendo sustentada, botar comida na mesa, e ela aceita fazer isso, e ele, consequentemente, tem que ir com ela. Ela ainda sugere que ele não vá, mas ele diz que ele vai porque ele quer estar com ela, ele quer que ela assuma um emprego e ele quer continuar a vida dele com ela. Uma vez que eles já estão no interior, longe de tudo e de todos que eles conhecem, e obrigados a conviver apenas um com o outro dentro de casa, as ranhuras desse relacionamento começam a se tornar ainda mais visíveis. Nós vemos que existem problemas relacionados ao desejo sexual, há coisas que são sentidas, mas não são ditas. Nós vemos que Tim tem uma indiferença muito grande em relação a Millie. Ela tenta sobrepor isso, ela procura ele, faz carinho, mas ele sempre dá um jeito de afastar ela, sempre dá uma desculpa, sempre tem um argumento ali, diz que ele está ocupado, que ele está focado em outra coisa, e ela vai deixando aquilo passar, mas a gente vê que machuca ela de qualquer forma. Então, a gente vê que eles têm essas questões que eles precisam lidar. Tem um trauma também da infância dele que ele carrega consigo, que é bastante difícil, que provavelmente ele nunca vai conseguir superar. Então, existem coisas ali que precisam ser trabalhadas para a manutenção desse casal, para que eles consigam seguir a vida deles juntos. Do contrário, eles estão fadados ao fim. E é justamente em uma tentativa de melhorar a relação que eles acabam caindo dentro de uma caverna na floresta, com bancos incrustados nas paredes, e um olho d'água que fica ali dentro e que não é muito convidativo, mas pelo fato de eles precisarem passar a noite ali dentro, Tim acaba bebendo dessa água. E por conta disso, eles acabam desencadeando uma série de eventos que vai acometer não apenas Tim, mas também Millie. Eventos que estão dispostos a uni-los de uma forma que eles jamais esperavam se unir. Todo filme de terror, para além da obrigação de causar incômodo, de assustar e deixar o público aterrorizado, precisa ter também uma lição ali, uma moral por trás daquela história que seja a força motriz para que você consiga tirar algo de positivo do filme também, além da sensação de adrenalina e do incômodo que ele vai te causar. E Juntos é um filme que fala muito sobre codependência, sobre como às vezes dentro de uma relação, seja ela qual for, uma pessoa sempre se sente mais responsável pelos sentimentos da outra do que a outra parte por ela. Então o filme explora bastante disso aqui. É discutido de uma forma não muito óbvia, mas nem por isso de uma forma menos eficiente. Nós vemos que existe de fato uma mensagem ali a ser comunicada. O filme busca trazer isso nas entrelinhas dele e acredito que ele consegue discutir aquilo que ele quer trazer, essa pauta que ele decide colocar na mesa diante do público. Então ele é muito competente no cerne dele.
na moral que ele quer trazer. E é uma mensagem que se mostra necessária, principalmente quando nós vivemos numa realidade em que estamos rodeados de tantos relacionamentos plásticos, onde as pessoas se mantêm dentro deles apenas pela conveniência de estarem juntos, porque de alguma forma ambas as partes estão lucrando ali dentro. Juntos, dentro da alegoria que ele traz para o público e dentro dessa mesma alegoria ele incorpora o terror, consegue dissertar sobre a mecânica e a dinâmica de um relacionamento longo de uma forma muito prazerosa de se assistir, de uma forma que faz você refletir, mas ao mesmo tempo consegue trazer os arquétipos de um filme de terror que são necessários para tornar essa experiência memorável a quem está assistindo. E quando eu digo memorável, eu me refiro a algumas sequências que realmente são meio difíceis de esquecer. E olha que tem coisas que você gostaria muito de desver se fosse possível, porque ele carrega muito no body horror, nesse filme aqui. A gente tem muita sequência em que a gente sente desconforto pelo corpo dos personagens, pelas coisas que estão sendo apresentadas ali. Ele deixa você tenso em vários momentos. Vide uma sequência que o casal tem no corredor da casa, perto do final do filme, que é muito agoniante. E eu achei bastante interessante a forma como ela foi filmada, roteirizada, planejada. É um dos pontos altos do filme. Olha que ele tem muitos, porque ele é muito competente em muitos dos aspectos que ele traz aqui. Então, eu fiquei bastante satisfeito. Eu acho que ele consegue trazer uma experiência muito interessante, muito agradável para o público, do início dele até ele chegar ali no meio do segundo ato, que eu acho que ele dá uma escorregada. Porque em um filme com a proposta que esse aqui traz desde o início, tem elementos que eles incorporam na narrativa que não são necessariamente necessários para garantir uma experiência memorável para o público. E eu estou me referindo aos jumpscares que esse filme coloca aqui. Porque, para mim, não tinha necessidade nenhuma. Não é um filme disso, não é um filme sobre isso. Não é um filme que precisa usar isso de muleta para garantir o susto ou o desconforto do público. A gente já estava entregue antes mesmo disso começar a surgir na narrativa. E quando isso não é colocado desde o início, a gente vê que eles estão usando apenas um artifício como garantia ali dentro, para dizer, se eles não conseguiram se assustar até esse momento aqui, vamos colocar jumpscares porque eles vão dar um sobressalto e isso aí vai garantir o susto deles. Mas o filme não depende, o filme não combina com isso. O terror dele reside em uma coisa totalmente diferente, e não em sobressaltos, em notas musicais mais altas, em momentos que fazem o público se assustar. Não precisa, não é necessário, já estava indo bem sem isso. Mas aí, no segundo ato, já nas portas para o terceiro, a gente consegue relembrar a qualidade que o filme vinha trazendo desde o início até o momento em que ele começou a usar desses artifícios que eu já citei. Então ele começa uma crescente outra vez e aí ele escorrega de novo. Porque é um filme que tem um roteiro bastante competente em passar as mensagens, em mostrar os sinais que ele quer que a gente perceba, de uma maneira que a gente consiga entender o que está por trás de tudo aquilo ali, de uma maneira que não precise ser muito didática, não precisa de tanta explicação, mas o filme ainda despende alguns minutos no início do terceiro ato, da conclusão do filme, para explicar algo que a gente já sabia o que era. Não precisa pensar muito para entender o que de fato está acontecendo ali, o que está rolando ali, o que causou aquela caverna, o que era aquilo. E o filme traz essa explicação de uma forma exaustiva, de uma forma bastante didática, que idiotiza o público. E isso faz com que o público desça mais uns degraus de qualidade, porque é necessário confiar na capacidade do público de raciocinar sobre a história que você está apresentando. E é isso que faz as pessoas pensarem que o filme é interessante, quando ele confia na inteligência de quem está acompanhando aquela história ali. Porque quando você pensa mais sobre ele, ele se torna mais longevo na mente das pessoas, porque você fica refletindo, procurando sinais, e isso some. Essa possibilidade é totalmente anulada quando você explica por A mais B aquilo que o filme está mostrando ali, não precisava fazer. E após essa explicação, o filme se encaminha para a conclusão dele, que eu devo dizer que também me deixou satisfeito. Porque ele se encerra de uma maneira coerente, de uma maneira que não é necessariamente aquilo que a gente espera de um filme de terror, então ele vai um pouco para fora da caixa e termina de uma forma que eu acho que funciona muito bem com a narrativa que ele quer trazer aqui e consolida bem a lição que ele quer trazer nos minutos finais dele ali. Então, apesar dos percalços, eu acho que esse filme ele consegue se encerrar com um ciclo narrativo muito competente. Méritos também ao elenco. Temos um filme protagonizado por Dave Franco e Alison Brie, que são um casal na vida real e que usam muito dessa química que eles têm na vida cotidiana para
trabalhar dentro da dinâmica do relacionamento do filme, eles conseguem fazer isso muito bem. Eles passam muita verdade ali naquela relação, embora, acredito e espero eu, que não se assemelhe em nada à relação deles na vida real, mas é evidente que eles estão muito empenhados a passar uma verdade, a representar esses personagens com uma honestidade que pode sim ser pautada e beber da fonte do relacionamento deles mesmos. Embora, para realizar essa façanha, eles tenham que ter tido bastante coragem para aceitar esse projeto, porque tem sequências aqui que exigem bastante deles, que demanda bastante deles, em questão de desconforto, em questão das discussões que são levantadas, e uma sequência que eles têm dentro de um banheiro que, meu Deus do céu, me deu uma agonia tremenda. Então, eu acho que eles estão excelentes nesse filme aqui. Tem um personagem aqui que é um tanto dúbio. A gente fica tentando entender quais são as intenções dele, quem ele é de verdade, se ele está falando a verdade, se ele está contando tudo sobre ele mesmo, ou se ele está escondendo alguma coisa. E isso também mantém o público engajado, porque você quer tentar descobrir, você quer prever o que ele é, quem ele é, qual é a intenção dele dentro do filme. E isso mantém a nossa atenção focada nele também. Então, é um aspecto narrativo do filme que também é muito competente para prender a atenção. A direção e o roteiro desse filme fica a cargo de Michael Shanks. Esse é o longa de estreia dele, o que explica alguns erros aqui e faz com que eu enxergue eles com uma vista um pouco mais grossa. Porque, por ser o primeiro filme deles, é óbvio que não ia sair uma perfeição. Ninguém é um prodígio que consegue dar na primeira tacada um sucesso tão grande. Ou pelo menos quase ninguém, porque tivemos diretores que conseguiram realizar essa façanha, mas não é algo inerente a qualquer um. Então, apesar de tudo que eu já pontuei até aqui, e da evidente insegurança que ele teve em confiar que o filme de terror que ele tinha em mente, que ele tinha planejado, já era bom, sem precisar usar artifícios clichês do gênero, ele consegue dar uma boa primeira tacada. Ele afiou as garras dele direitinho nesse primeiro trabalho dele aqui, de uma forma que nenhum erro se torna crasso diante de todas as qualidades que o filme apresenta pra gente. Ele é um bom filme, não é perfeito, mas é bom. Dessa forma, devo dizer que concordo sim com a afirmação de que 2025 é um bom ano para o gênero terror, porque tivemos excelentes filmes até aqui. Na minha opinião, Pecadores ainda está acima de todos eles, mas tivemos outros muito bons também, e acredito que virão outros pela frente. E eu estou ansioso para ver o que esse ano ainda nos reserva nesse gênero. Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre Juntos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar. Manda esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não. Deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noir. Se você é veterano, eu agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!